Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos iniciando mais um dia de aula e completando nossa terceira semana de aulas online, né? Então, hoje nós vamos estudar geografia e artes, certo? Para a aula de geografia, eu gostaria que vocês pegassem o livro e abrissem na página 167. Vocês vão acompanhar a leitura junto comigo, certo? Vamos lá, peguem o livro, dê pausa no vídeo, peguem o livro e abram na página 167. Vamos iniciar nossa leitura. O trabalho na zona rural. O trabalhador do campo geralmente dedica-se às atividades ligadas à terra, ao trato de pomares e hortas, à criação de animais, à fabricação de tijolos, olaria, a pequenas indústrias e a outras atividades. Mesmo com muitos avanços tecnológicos, os trabalhadores do campo também utilizam instrumentos e ferramentas simples, como enxada, foice, machado ou arado puxado por animais. Então, gente, como o texto fala, mesmo com os avanços da tecnologia, os trabalhadores, os agricultores, aquelas pessoas que trabalham no campo, que trabalham com a terra, eles utilizam aquelas ferramentas simples, como enxada, machado, certo? E entre outras, né? Foice também, entre outras. Então, o trabalho no campo é aquele trabalho simples, certo? Vamos continuar nossa leitura. Nos locais em que há mais recursos, o trabalho dos lavradores ou agricultores é feito por máquinas modernas, como colhedeiras, adubadeiras e semeadeiras. Grande parte dos trabalhadores rurais no Brasil não possui terra própria para cultivar. Por isso, eles trabalham para outras pessoas, recebendo salários muito baixos ou em terras arrendadas, pagando o arrendamento, espécie de aluguel delas. Então, gente, também existem aquelas pessoas que têm uma condição maior, né? Então, essas pessoas, elas trabalham com colhedeiras, adubadeiras e semeadeiras. São máquinas, são tratores que fazem o trabalho, né, do ser humano. Então, existem tratores que fazem a adubagem, que semeia, entre outros, certo? Então, essas são aquelas pessoas que já têm mais condições. Aquelas pessoas mais pobres, elas trabalham com a terra, elas plantam sozinhas, certo? Elas trabalham com enxada, elas cultivam a terra sozinhas. Aquelas pessoas, aqueles fazendeiros que têm mais condições, aqueles agricultores que têm mais condições, eles trabalham com essas máquinas, porque as máquinas trabalham mais rápido, né? Eles têm um rendimento maior, certo? E também tem aquelas pessoas que não têm terra própria, são agricultores, mas não têm terra própria. Então, ou eles trabalham para outra pessoa, certo? Que é um trabalho normal, só que é um trabalho que ganha muito pouco, ou eles arrendam terra. Como assim arrendar uma terra? É alugar um pedaço de terra, certo? Para trabalhar. Então, eles arrendam essa terra, eles pagam o aluguel e ficam trabalhando naquela parte de terra, certo? Vamos continuar. Outro problema é o desemprego. Diversos trabalhadores estão sendo substituídos por máquinas que podem fazer o trabalho de vários homens ao mesmo tempo e com mais rapidez. Então, é isso que eu falei. As máquinas, as semeadeiras, elas fazem, o trabalho delas é mais rápido, é maior, certo? E o trabalho que o homem faz em um dia, ela faz em um minuto. Então, assim, por isso que aqueles agricultores que têm mais condições, eles optam por uma
máquina, por um trator. Por quê? O trator ele vai colher mais rápido, ele vai adubar mais rápido e ele vai semear mais rápido, certo? Mais rápido que um trabalhador. Então, isso, por conta dessas máquinas, também se causa um grande desemprego, certo? Tanto no campo quanto na cidade. Vamos lá. Há também os trabalhadores que vendem suas pequenas propriedades, como sítios, para grandes fazendeiros que querem expandir seu negócio. Por esses motivos, o trabalhador rural tem deixado o campo e ido para a cidade. Essa saída do campo e ida para a cidade é chamada de enxodo. Então, vocês lembram que a gente falou de enxodo, né? Aquelas pessoas que deixam a zona rural e vão morar na cidade. Então, isso acontece porque uma pessoa que tem aquele agricultor, aquele fazendeiro que tem mais dinheiro e tem aquelas propriedades pequenas perto da fazenda deles, eles compram para quê? Para que possam ampliar a sua fazenda, possam ampliar seu sítio, certo? Então, essas pessoas elas vendem porque muitas vezes querem sair da zona rural porque não tem condições de se manter, né? E vão morar na cidade. Isso é conhecido como enxodo, essa saída da zona rural para a cidade, certo? Dessa maneira, o número de moradores na zona rural e de trabalhadores rurais tem diminuído. Então, é isso. Se uma pessoa que mora ali do lado daquela fazenda vender sua casa, ela vai sair da zona rural. Então, são uma família a menos. Então, assim, cada vez mais a zona rural tem menos famílias, tem menos pessoas morando, certo? Porque a vida na zona rural ela é mais difícil que a vida na cidade. Então, as pessoas optam para ir para a cidade, né? Porque é uma vida mais fácil, é mais fácil de conseguir emprego, certo? É mais fácil de sobreviver. Aqueles que se dedicam ao cultivo da terra são chamados de lavradores ou agricultores. Os que cuidam dos animais são os peões, boiadeiros ou vaqueiros. Os vaqueiros ou retireiros ordenham o leite das vacas e das cabras. O fazendeiro é o dono da fazenda. Quando ele tem uma grande criação de gado, é chamado de pecuarista. Então, gente, vocês estão observando que nós temos vários nomes, né? Tanto para os agricultores quanto para aquelas pessoas que cuidam dos animais, que criam animais, certo? Nós temos vaqueiros, peões, retireiros, certo? E o fazendeiro também é chamado de pecuarista, certo? Porque quem existe a agricultura e a pecuária, como a gente viu na última aula, né? A agricultura é aquelas pessoas que trabalham com a terra, com as plantas, certo? E pecuária é aquelas pessoas que trabalham com criações, certo? Vamos lá. Problemas ambientais no campo, né? Porque também existe sim aqueles problemas ambientais no campo. Vamos acompanhar a leitura do livro. A zona rural tem seus próprios problemas ambientais. O desgaste do solo em razão da produção excessiva e a contaminação de águas são muito comuns entre eles, né? Quando, quando os grandes fazendeiros exploram demais determinadas porções de terra, sem retirar os ciclos da natureza, ou seja, o tempo que a terra leva para se recuperar e poder voltar a produzir. Há um grande desgaste do solo. Essa terra, que antes era fértil, passa a não produzir mais como antes. Isso é muito comum nas terras ocupadas com plantações de cana-de-açúcar, isto é, os canaviais. Então, gente, existem sim esses problemas ambientais, né, com a terra, certo?
As queimadas, elas prejudicam muito o solo. As cavoeiras, aquelas grandes cavoeiras, certo? Prejudicam muito o solo. E muitas vezes aquele agricultor, aquele fazendeiro, ele não deixa o tempo do solo se recuperar, né? Então aquela terra que era produtiva, ela passa a não ser mais tão produtiva, certo? Ó, aqui nós temos um exemplo de uma terra que é produtiva, mas ela tem que se recuperar, certo? Então muita gente não espera esse tempo, então ela não se torna tão produtiva como antes. E às vezes não se torna produtiva de maneira nenhuma. Agora vamos falar de agrotóxicos. O uso do agrotóxico. São muitos os problemas ambientais da zona rural, já que diversas formas de cultivo podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Um dos problemas mais recorrentes é o uso de agrotóxicos, isto é, substâncias químicas e artificiais usadas para afastar e eliminar pragas das plantações, que são bastante prejudiciais à nossa saúde e ao mesmo tempo ao meio ambiente. Então, gente, aqueles agrotóxicos, né, aqueles venenos que são chamados de venenos, que os agricultores colocam nas plantas, nas plantações, que é justamente para afastar, né, as formigas, aqueles animais que cortam, que não deixam a colheita ser feita com sucesso, né? Então, esses agrotóxicos, eles fazem muito, muito mal para a nossa saúde, certo? No entanto, há trabalhadores rurais que não utilizam nenhum tipo de agrotóxico na plantação, apenas produtos naturais. Eles respeitam o ciclo da natureza, plantando cada verdura, legume ou fruta de acordo com a melhor época do ano. Isso faz com que esses alimentos sejam muito saudáveis do que aqueles cultivados convencionalmente. Esses produtores também criam animais de acordo com o mesmo princípio de respeito à natureza. As vacas não são confinadas em pequenos estábulos e as galinhas botam ovos de acordo com a sua condição natural, isto é, não são estimadas por métodos artificiais a botar ovo mais rapidamente. Chamamos esse tipo de produção de agropecuária orgânica e sustentável. Então, gente, existem, né, aquelas pessoas que usam agrotóxico tanto nas plantações, né, e também usam é, esses tipos de, de substâncias nos animais, nas galinhas, nas vacas, e isso fazem muito mal para a nossa saúde, certo? Muito mal. Então, e existem aqueles trabalhadores rurais que não fazem isso, que são aquelas plantações que são orgânicas, que são naturais, certo? Geralmente é aquelas plantações menores, aquelas frutas, aquelas verduras que nós encontramos que estão menor, que estão mais feias, né? Como se fala, mas que são orgânicas, que fazem muito bem para a nossa saúde, certo? E também no cultivo dos animais, né? Na criação dos animais, dos ovos. Então, existem essa diferença. Há aquelas plantações, aqueles animais que existem que são tratados com substâncias ruins, fazem muito mal para a nossa saúde. Já aqueles animais, aquelas plantas que não existe essa substância, que não são tratados com agrotóxicos, então fazem muito bem para a nossa saúde, certo? Então, gente, nós encerramos esse capítulo, né, falando da zona rural. Nós já falamos no capítulo anterior da zona urbana e agora encerramos falando da zona rural. Então, vocês vão responder o exercício da página 169 e 170, certo? Página 169 e 170,
certo? Vocês vão responder o exercício e vão fazer um exercício que eu vou deixar disponível para vocês copiarem e responder no caderno, certo? Então, tchau, até daqui a pouco na aula de artes.